Então, tudo certo até aqui? Nesta aula aqui nós vamos dar continuidade ao conteúdo que começamos na aula anterior, que são registradores. Na última aula nós vimos o registrador de deslocamento. Vimos um exemplo, né, onde ele transmitia dados de um registrador para outro, no caso foi 3 bits, o exemplo da gente. E vimos que esse processo ocorria de forma serial, né? Você carregava o dado de forma serial no registrador 1 e ele era transmitido de um registrador para o outro de forma serial. Nesta aula aqui nós vamos falar sobre mais registradores, por exemplo, o registrador de carga paralela, e vamos ver como eles podem ser classificados. E para finalizar, nós vamos ver como é feita a operação de multiplicação e divisão utilizando registradores, beleza? E então, preparado para começar a aula? Então vamos embora. Na última aula nós vimos um registrador de deslocamento, e uma característica dele, que foi abordada, né, é que a carga dele era serial. Eu inclusive mostrei como era feita essa carga. Você coloca o dado na entrada bit a bit para poder ele ser carregado e depois transmitir para outro registrador. Não sei se você lembra. Se não lembra, dá uma olhada lá no vídeo anterior. Ele fazia a carga serial, então ele tem entrada serial e saída serial, porque a saída ela passava de um registrador para o outro de forma serial. É o que a gente chama de carga serial ou entrada serial, saída serial. A gente vai ver a seguir a classificação dos registradores, mas nesta aula a gente vai começar falando sobre os registradores de carga paralela. Para você carregar um registrador de forma paralela, né, sem ser aquela forma serial onde você pulsa e você vai carregando os registradores, você vai ter que fazer uso das entradas assíncronas. A gente viu que o flip-flop ele pode ter entradas assíncronas, que essas entradas são chamadas de preset e clear, né? O preset ele vai setar a saída, ele vai fazer com que a saída do flip-flop seja 1, enquanto que o clear ele faz com que a saída do flip-flop seja igual a 0. Ele limpa o flip-flop, o elemento de memória. Então aqui você tem um registrador de 4 bits, onde ele tem preset e clear também. Como é que é feita essa carga paralela aí, né? Então vou colocar numa outra cor aqui para a gente acompanhar. Então, inicialmente, de fábrica, todo flip-flop ele vem zerado, ele vem limpo, né? Então ele vem como se tivesse 0 aqui na saída Q3, 0 aqui e 0 aqui. Então essas são as suas saídas do flip-flop, lembre-se disso. Quando você tem um registrador, você tem as saídas dele, né? As entradas e saídas. Você pode ter aqui Q3, Q2, Q1 e Q0 como elemento, né? Aqui a gente está representando ele sem ter as perninhas de terminais, por exemplo, aqui para representar como se fosse a saída do elemento. Mas aqui você teria tudo zerado, né? Se você não tem tudo zerado, geralmente, o que é feito quando você cria sistemas que utilizam registradores? Você faz o reset dele forçado, né? Como é que você faz um reset forçado para garantir que o sistema vai estar igual a 0? Você vai ligar o dispositivo e você vai zerar cada um dos flip-flops aqui. Então você pode aplicar um pulso negativo, que a gente já viu esse conceito, né? A entrada preset clear, ela é chamada de entrada por acionamento por nível lógico baixo, né? Active low, que a gente viu. Então para você acionar o preset ou clear, você vai ter que dar um pulso negativo, ou seja, mantém 1, vai para 0, que é quando aciona, por isso que tem essas bolinhas aqui para indicar que aciona por nível lógico baixo, e você consegue acionar uma ou outra, né? A gente já viu o funcionamento dessas entradas. Se você não lembra, sugiro você ir para a aula lá de entradas assíncronas para poder revisar. Então eu aplico o clear aqui, eu limpo esse registrador, aplico o clear aqui também, limpo esse aqui, limpo. Aí vamos supor que eu queira carregar o número, quero colocar uma carga, o número 1, deixa eu colocar aqui o número 1011. Então se eu quero fazer essa carga aqui, isso aqui eu quero que apareça no meu Q3, aqui é Q2, Q1, Q0. Então eu tenho que setar o Q3, limpar o Q2, setar Q1 e Q0. Então, basicamente o que eu vou fazer é aplicar um pulso negativo nesse preset para poder transformar isso aqui de 0 para 1. Lembre-se que é uma entrada assíncrona, ela não depende do clock. Então, se ela manda setar a saída, você tem que setar, porque ela é mestre, a gente viu isso, né? Aqui eu mando limpar, então eu aplico o clear. Se já tiver 0, se estava em 0, vai para 0, né?
E aqui eu mando setar e mando setar, né? Então aqui eu aplicaria um pulso de transição negativa. Aqui eu aplicaria um pulso de transição negativa nele. Aqui também, né? E aqui também. Um pulso de transição negativa. Eu conseguiria setar e fazer a carga do meu flip-flop aí. Né? Do meu flip-flop não, do meu registrador, né? Então aqui eu não preciso do clock para poder fazer a carga dele, porque eu estou fazendo a carga através dessas entradas assíncronas. Então, no registrador de carga paralela, você faz uso de entradas assíncronas, só para a gente ficar registrado aqui, assíncronas. E no caso seria o preset e clear. Lembrando que eles são acionamento por nível lógico baixo. Na sequência, você está vendo aqui que tem um preset por bit, né? Por bit, eu digo, é por registrador aqui, para você resetar cada bit aqui de saída. Você tem uma outra abordagem também, que é o que a gente chama de reset por master clear. Por isso que tem esse M aqui. Isso aqui é o chamado master clear. O que é o master clear? Todos os clears dos flip-flops que compõem o registrador, eles são resetados simultaneamente. Por isso que é um reset mestre. Então, nessa situação aqui, se eu quisesse resetar todos os flip-flops de uma vez, que é geralmente uma ação que você faz quando você liga um sistema digital, geralmente as suas memórias RAMs, por exemplo, que são as memórias de curto prazo que você usa no seu computador, só enquanto ele está ligado, né? Ao fazer o reinício, elas são zeradas. Já memórias de longo prazo, não. Elas vão ter que armazenar os dados, né? Na verdade, as memórias sólidas que a gente chama, né? Estado sólido, seja ela através de SSD ou disco magnético. Essas memórias permanecem, enquanto as memórias que são daquele de Random Access Memory, né? As RAM, você vai precisar fazer um refresh nela para poder limpar os slots de memória, porque vai começar novamente o início do seu computador, né? Então, geralmente é feito o chamado master clear. Você limpa todo o registrador de uma vez só, né? E aqui, se você quiser carregar, você faz o mesmo processo. Você vai ter que pulsar no preset aonde você quer fazer com que seja igual a 1. Já que ele está tudo zerado, você só vai acionar os presets que você precisa fazer igual a 1, né? Então aqui inicialmente você pode aplicar um pulso negativo, né, para poder limpar o seu registrador aqui. Depois você pode acionar cada um, né? No caso da gente foi Q3, Q1 e Q0. Então eu aplicava um pulso aqui e um pulso aqui. E aqui permaneceria em 1. Não precisa acionar porque ele já vai estar igual a 0. Eu teria o meu 1, 0, 1, 1, 1. E por fim a gente vai falar sobre os tipos de registradores, né? Aqui a gente está vendo um registrador de carga paralela, mas ele pode ser tanto de carga paralela quanto carga serial. Isso diz respeito ao método de entrada de dados. Então, o seu registrador ele pode ser do tipo PIPO, que seria entrada paralela, saída paralela, ou seja, carga paralela através das entradas assíncronas, e você já disponibiliza a saída de forma paralela. Ele pode ser do tipo SISO ou Serial In, Serial Out, que seria, no caso, um registrador de deslocamento. Isso aqui seria, no caso, o registrador de deslocamento. Então você tem entrada serial, saída serial. Ele pode ser do tipo também entrada serial e saída paralela. Seria o equivalente a gente pegar esse nosso registrador aqui, a gente não ter essas entradas assíncronas, a gente fazer uma carga serial aqui e ele disponibilizar paralelamente as saídas. Ou seja, quando eu aplicar, por exemplo, nesse caso, 4 pulsos de clock, eu coloco o dado no meu registrador e eu disponibilizo através das 4 saídas a saída paralela. Então você tem entrada serial, saída paralela. E você tem também o piso, que também é um registrador de deslocamento. Esse aqui também é um registrador de deslocamento. A diferença aqui é que você está fazendo uma carga paralela, parallel in, e serial out. Então você carrega o dado e pulsa com o clock para que o dado saia daquele registrador.
Então você está tendo um deslocamento de dado também, porque você pode simplesmente carregá-lo com os dados, né? Como se eu tivesse esse tipo de registrador aqui, eu posso carregar ele, carrego os dados aí, eu posso colocar 0 aqui na entrada e começar a pulsar o clock para que o dado saia nesse sentido. Então você carregou o paralelo e está distribuindo ele de forma serial, pode ser feito da mesma forma. Então essas são as 4 classificações que você tem com relação à carga de entrada e a distribuição dos dados, a disponibilidade dos dados no momento da saída. Então aqui a gente vai aprender como você faz multiplicação e divisão utilizando o registrador de deslocamento. Nós vimos lá naquela parte de aritmética, né, com números binários, que você fazia operações de multiplicação, divisão com números binários, mas ali é sob a ótica de você fazer operações de fato com os números. Mas aqui a gente vai mostrar como isso pode ser feito com deslocamento de bits. E a gente vai ver que existem algumas restrições, né? Então vamos supor, você tem um registrador de deslocamento aqui de 4 bits, ele pode ser tanto deslocado para a direita quanto para a esquerda. Nesse caso aqui, ele está configurado para poder fazer esse deslocamento. Suponha que inicialmente eu carreguei esse registrador com o seguinte número binário. Você sabe que 0010, ele nada mais é do que o número 2 em decimal, não é verdade? Então, se eu deslocar, por exemplo, se eu deslocar em uma casa para a esquerda, aqui, ó, eu vou colocar em outra cor para a gente identificar melhor o deslocamento, né? Para a esquerda aqui vai ser laranja e para a direita a gente vai adotar o verde. Então, para a direita vai ser o verde. Então, se eu deslocar para a esquerda aqui, se eu fizer um deslocamento de 1 bit para a esquerda, o que acontece? O meu novo número vai ser qual? Eu vou deslocar aqui em 1 bit, vai ser igual a 100. Que número é esse, né? Quando eu fiz o deslocamento de 1 bit para a esquerda, eu transformei 0010 ele passou a ser 0100. Isso aqui é o seu 2 em decimal. E isso aqui é quem? Isso aqui é o seu 4 em decimal, né? 8 não, é o seu 4 em decimal. Então, qual foi a operação que você fez aqui? Você fez uma operação de multiplicação por 2, na verdade. Você pegou este número aqui e multiplicou por 2 quando você deslocou em 1 bit o seu registrador. Se eu tivesse deslocado em 2 bits, então vamos lá, se eu tivesse deslocado aqui em 2 bits, eu tivesse esse momento aqui, né? E eu pegasse e deslocasse para a esquerda 2 bits. O que aconteceria, né? Então vamos deslocar 2 bits para cá. 100. Então você teria 0010, você passou a ter aqui 1000. Você deslocou esse 1 aqui em 2 bits, né? Você fez esse deslocamento aqui, ó. 1, vou colocar na outra cor aqui. Você fez esse deslocamento, jogou para cá e jogou para cá, e apareceu com esse número. Aqui você só fez um deslocamento. Então aqui, qual é o número que você tem? Você tem 2 em decimal, e você passou a ter qual número agora? 8 em decimal. Então aqui, na verdade, você multiplicou por 4, não é verdade? Então aqui você multiplicou por 2 e aqui você multiplicou por 4. Aqui você deslocou 2 bits. Se eu deslocasse para a direita agora, então se eu tivesse este número aqui e eu fizesse um deslocamento para a direita, eu peguei o meu número inicialmente e eu fiz um deslocamento para a direita em 1 bit. Então, quando eu deslocar esse número para a direita em 1 bit, o que acontece? Eu tinha inicialmente 1000 e eu desloquei ele para a direita, ele ficou 0100. Eu tinha 8 aqui em decimal e eu passei a ter agora 4 em decimal. O que eu fiz aqui? Eu dividi por 2. Entenderam? Se eu executar aqui um deslocamento com 2 bits, né? Vou fazer um deslocamento agora com 2 bits. Então eu tinha 1000 e agora eu passei a ter 0010.
Então eu tinha 8 em decimal e eu passei a ter 2 em decimal. Eu dividi aqui o meu número por 4. Repare qual é a relação que tem aqui. Ó. Quando eu tenho um bit, você lembra que cada elemento aqui ele tem um peso. Na verdade, um número binário ele tem um peso. O peso dessa casa aqui é 2 ao cubo, o peso dessa casa aqui é 2 ao quadrado, o peso dessa casa aqui é 2 à primeira e o peso dessa casa aqui é 2 a 0. Repare que à medida em que eu ando para uma casa, a potência aqui ela vai sendo multiplicada por 2, não é verdade? Então, quando eu ando para a esquerda, eu multiplico a potência por 2. E quando eu ando para a direita, eu divido a potência por 2. E dependendo do número de casas que eu ando, eu divido multiplicado pelo número de casas que eu vou andar aí, né? Então, se eu estou andando 2 casas aqui, repare que eu saí da potência 3 para a potência 1. Eu dividi por 4, né? Então, nada mais é do que você dividir 2 ao cubo aqui. Você andou 2, então seria 2 ao quadrado. Você está dividindo aí por 4, né? Então, para a gente resumir aqui, deslocamento, para você fixar bem aí, né? Deslocamento para a direita, você divide. Deslocamento para a direita, você divide. Deslocamento para a esquerda, você multiplica. E isso vale para qualquer número que você estiver trabalhando aí. Vamos supor que você esteja trabalhando com um número aqui, um exemplo, 0, 1, 1, 0. Esse número aqui é 6, não é verdade? Se você deslocar uma vez aqui para a direita, você divide por 2, não é verdade? Então, se eu jogar para a direita aqui, eu vou ter o número, se eu deslocar em um bit, eu vou colocar assim, eu vou ter 0, 0, 1, 1. Então, peguei 6, dividi por 2, deu 3. Se eu deslocar para a esquerda em um bit, eu vou ter 1100, que será 12. Isso aqui é 12 em decimal. E aqui é 3, né? 3 em decimal. Então aqui eu dividi por 2 e aqui eu multipliquei por 2. E esse número aqui é 6 em decimal. Entendeu aí como é que é o mecanismo? Agora, claro que isso só vai funcionar quando você tem potência de 2. Você não vai ter uma representação quebrada, por exemplo, em binário, porque você teria que truncar o número, né? No registrador ele está trabalhando ali com a representação do número inteiro. Então, quando você faz esse processo, isso nada mais é do que você está multiplicando ou dividido por 2 o número inteiro. Não é uma divisão por 3, por exemplo. É uma divisão por potência de 2, ou seja, dividir por 2, dividir por 4, dividir por 8, ou multiplicar por esse mesmo fator. Não tem como você fazer um processo de deslocamento de dados em que você consiga multiplicar por 3, por exemplo, ou multiplicar por 5. Isso aí você vai ter que fazer de uma outra forma, que pode envolver deslocamento de registradores e outras operações intermediárias dentro da unidade lógica aritmética. Você deve ter percebido que a aula foi um pouquinho extensa, né? Mas foi para a gente fechar esse conteúdo sobre registradores. Então vamos para os highlights da aula de hoje. Nesta aula nós vimos o registrador de carga paralela. Falamos sobre esse processo de carga, ele ocorre através das entradas assíncronas, o preset e o clear, onde o preset você carrega com 1 e o clear você vai limpar determinado registrador. Inclusive mostramos a ideia também do master clear, onde você limpa completamente o registrador de uma vez só, ao invés de limpar de um por um, né? Vimos também que os registradores, no caso, podem ser classificados de acordo com a carga de dados e a saída, né? Vimos que ele pode ser da forma de carga de entrada paralela e saída paralela, que seria pipo, ou carga de entrada paralela e saída serial, que seria piso, carga de entrada serial e saída paralela, que seria sipo, e tinha o siso também, né? Que seria serial in, serial out, ou seja, carga de entrada serial e carga de saída serial também. Por fim, para fechar, vimos como é possível fazer operação de multiplicação e divisão utilizando deslocamento no registrador, né? Mas é um detalhe, você só consegue fazer operações que seja potência de 2 aí, né? Ou seja, multiplicar por 2, multiplicar por 4, por 8 e assim sucessivamente, dependendo do número de casas que você vai deslocar no seu registrador e no tamanho dele também, né? Então, para multiplicar ou dividir por fator de potência de 2, você só vai poder fazer com deslocamento de registradores para esse tipo de operação, né? Se você quiser fazer uma operação de multiplicação por 3 ou por 5,
Você não vai conseguir fazer apenas deslocando, você teria que fazer outras operações intermediárias e isso aí é realizado dentro na unidade lógica aritmética. Espero que você tenha compreendido o conteúdo deste bloco, né, que fala sobre registradores. Se você não compreendeu ou teve dificuldades, reveja os vídeos e, se persistir ainda as dúvidas, entre em contato comigo, deixe mensagem no fórum deste vídeo ou por mensagem direta. Vejo vocês agora no próximo bloco, onde veremos mais circuitos que usam elementos de memória que são mais complexos, como contadores e geradores de sequência. Até mais, pessoal.